Bom, vamos continuar a nossa aula anterior. Nós vimos que tem uma onda, certo? Essa aqui é a amplitude, né, que é o valor máximo da onda, aqui é A. Agora, o que eu chamei a atenção de vocês, se aqui for o tempo, tá? Por exemplo, eu pego qualquer ponto dessa onda aqui, né? Vamos colocar aqui subindo, ó. Aqui está subindo, tá vendo aqui, ó? Está subindo, ó. Aqui eu tenho um tempo, T1, né? Vou procurar agora, né, a próxima subida, né, que vai ser essa aqui, certo? Essa aqui é a próxima subida. Aqui é meu T2, certo? Agora olha só, essa diferença aqui, ó, daqui para cá, né, é chamado de quê? De período, né? Então meu T é o período, né? Agora olha só, preste bem atenção. Se esse eixo aqui for o eixo do comprimento x, aqui não é mais t, né? Então eu vou chamar aqui, ó, de x1 e aqui de x2. Aqui é comprimento. Então, onde era o meu período, eu vou chamar aqui de comprimento de onda, certo? Então eu tenho meu período, né, e tenho meu comprimento de onda. Por exemplo, o comprimento de onda pode ser desse ponto até esse, né? Quando completou um ciclo. Lambda é o comprimento, você olha o comprimento, olha para o eixo, se é comprimento, aqui é lambda. Se aqui for tempo, né, esse comprimento aqui, né, seria o meu período. Então olha só, por isso que lambda, né, é em metros, né, e o período é em segundos. Exatamente como se faz na cinemática, na mecânica, né, a velocidade da onda, né, vai ser o quê? Espaço, né, sobre tempo, né? Então, V igual a lambda sobre tempo. Só que aqui eu vou chamar de T, né, o meu período, certo? É o tempo percorrido no espaço de um período. Isso aqui, então, V. Agora, é importante você olhar o seguinte, ó. No sistema internacional de unidades, o comprimento lambda é dado em metros, cujo símbolo é M, letra minúscula sem S, tá? E o período T é dado em segundos, cujo símbolo é S. Não é S, é G, não é, tá? Então, ó, a minha velocidade, a unidade da velocidade vai ser metros por segundo, né? Porque lambda é metros, né? E S é segundos. Aí, como eu finalizei, né, a minha aula anterior, né? Aqui, ó, eu posso multiplicar em cruz, né? Então, ó, lambda vezes 1, né? Você vai colocar aqui, ó, igual a VT, né? A V vezes T. Lambda vezes 1 é lambda, né? Então, lambda igual a VT. Olha que interessante, olha só. Eu vou trabalhar só com as unidades. Isso aí nós vamos fazer muito. Qual a unidade de V? Ó, a unidade de V é metros por segundo, né? Eu estou multiplicando a unidade do período, né, que é segundos, né? Aqui eu posso simplificar, né? A unidade resultante aqui, ó, é o quê? É metros, que é exatamente o meu lambda. Lambda em metros. Tá bem claro isso aí? Bom, aqui, né, baseado, né, na última aula, certo? O que eu tenho aqui? Ó, eu tenho aqui uma relação, né, uma equação que envolve três variáveis. Ó, eu tenho aqui, ó, no caso, lambda igual a VT, né? Ó, lambda, ou V, né, igual a lambda sobre T. Eu tenho três variáveis aqui, V, lambda e T. Então aqui eu tenho, ó,
uma equação, né? Equação é igualdade. 3 variáveis. Olha só, vou dar um exemplo geral aqui, geral. Suponha que eu tenha uma equação, tá? Equação é igualdade, que envolve 4 variáveis. A, B igual a CD. Aqui o que eu tenho? Uma equação e 3 variáveis, né? Uma equação é igual e 3 variáveis. Para eu conhecer qualquer uma delas, eu tenho que dar 3. Eu tenho que conhecer 3 delas. Vamos ver? Suponha B igual a 2, C igual a 1 e D igual a 5. D igual a 5. Ó, eu tenho uma equação, tem 4, no caso, né? Eu tenho 4 variáveis aqui, tá? 4. Eu tenho 4 variáveis, eu tenho que dar 3 para conhecer a equação que falta. Quem falta é o A, né? Então A igual, quem está do outro lado? CD. Quem está multiplicando o A é o B. A qualquer momento aqui, ó, você pode multiplicar, ó, A vezes B, AB. CD vezes 1 é CD. Né? Agora eu já tenho tudo do meu lado direito. Quanto vale C? Vale 1. Quanto vale D? Vale 5. E quanto vale B? Vale 2. Então isso aqui é 2,5, né? Que é 5 meios. Olha, se eu conhecer, presta atenção, ó, suponha que eu conheça agora, né? Vou colocar aqui, ó, A, B, C, D e G. Pronto. Eu tenho 5 variáveis, né? Ó, 5 variáveis. E tenho uma equação. Para eu conhecer qualquer uma delas, né? Basta eu dar 4. Então vamos lá. Por exemplo, A igual a 1, B igual a 2, G igual a 3 e C igual a 5. Ó, 1, 2, 3, 4. Né? Quem é que falta calcular? Meu D. Então, ó, D, atenção, D igual. Quem está do outro lado? AB, né? AB está do outro lado. Quem está colado ao G, ao D, é CG, né? CG. Agora eu tenho tudo do meu lado direito, é só substituir, né? Ó, A é 1, B é 2, G, C é 5 e G vale 3. Então isso aqui é igual a 2 sobre 15. 2 sobre 15. Entenderam bem isso aí? É muito fácil. Olha que interessante. Aqui eu tenho uma equação em 3 variáveis. Para eu calcular qualquer uma delas, né, eu tenho que conhecer o quê? Conhecer 2 variáveis. 2 variáveis. Por exemplo, suponha que eu conheça V e lambda. Conhecidos. Né? V e lambda. Né? Ó, vou multiplicar em cruz, ó, lambda igual, né, a VT. Aqui eu conheço. Quem eu não conheço? Meu T, né? Tranquilamente, ó. T igual, ó, T igual. O que eu conheço eu mando para o lado direito, ó. Está do outro lado, dividido pelo que está multiplicado, né? Pronto, acabou. Um ponto interessante que eu venho falando com vocês. Olha só. Repara só. Qual é a unidade da velocidade? Eu só vou trabalhar com unidades, tá? Ó, eu quero saber, por exemplo, a unidade T. Qual é a unidade do numerador? Ó, é comprimento, né? Metros. Qual a unidade do denominador? Metros por segundo, né? Aqui, ó. Aqui é metro por segundo. É o denominador, tá aqui, ó. Aqui é a unidade de V e aqui é a unidade de lambda. Então eu vou dividir essa fração, né? Aqui, ó.
é M sobre 1 dividido por M sobre S. Ó, aqui é igual a M sobre 1 vezes, agora vou trocar, né? Troco essa aqui, né? S sobre M. Opa, cancelei, né? Então, a unidade de T, o que é? É segundos. T, a unidade é segundos. Tá bem claro? Bem claro isso aí. Então, olha só. Eu vou ir um pouco para frente aqui, tá? Olha só, o que eu vou fazer aqui. Olha. Eu vou associar o período, tá, a um outro parâmetro. Período, o que é período? Período é o tempo que leva a onda para percorrer um ciclo, né? É o tempo. O que é o comprimento de onda? É o comprimento da onda em um ciclo. Nós vimos isso. Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte. É só vocês olharem aqui, tá? O seguinte, ó. Olha só. Vou fazer assim, ó. Aqui são ciclos, ó. Certo? Ó, a cada intervalo, ó, quando ele repete, ó, é o tempo, né, ó. É o tempo de um ciclo, ó. Vamos supor, nesse teste, que T1 igual, vou colocar 2 segundos, né? Isto é, né, eu leve 2 segundos, né, para produzir esse barulho aqui, ó. Agora, imagine que eu tenho esse aqui, ó. Evidentemente que o tempo é menor. Então, olha, no segundo caso, né, eu tenho meu tempo menor, certo? E o meu T1, o tempo é maior, tá? Você sente o seguinte, olha que interessante, ó. Vou repetir, tá, ó. 2 segundos, né, para um ciclo, né? O tempo gasto para percorrer um ciclo, né, é chamado de período. Olha o segundo caso. O meu período é menor, tá certo? O tempo gasto, né, para eu percorrer um ciclo. E eu posso, se eu quiser, né, botar nesse gráfico aqui, ó, por exemplo, ó. Aqui, ó, eu tenho esse gráfico, atenção, aqui é eixo dos T's, né? Por exemplo, daqui até aqui, né, eu gastei, por exemplo, 2 segundos, ó, daqui até aqui, ó, 2 segundos. Então, meu T igual a 2 segundos, né? Qual é o T da primeira experiência, né? Na segunda experiência, né, o intervalo é menor, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho 2 segundos aqui, ó, até 1 segundo, certo? Então, eu tenho meio segundo, né, para percorrer. Eu tenho isso aqui, ó, olha só, ó, aqui, ó, olha só, aqui são 2 segundos, né? Aqui é 1 segundo, aqui é meio segundo. Olha como eu completei um ciclo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, certo? E continuo, né? Continuo, certo? E vou embora. Então, nesse aqui, ó, meu ciclo, né, é de meio segundo. Então, eu vou criar agora, certo? Uma unidade, tá, relacionada ao período, tá? Olha só. Quando o período for elevado, lembre do aluno chegando uma vez por semana, né? Eu digo que a frequência dele é baixa, né? Já o aluno que vai diariamente à aula, né, a frequência dele é alta. Ora, repara, a frequência, né, ela está ligada ao período. Vamos ver aqui, ó. Sempre eu dou esse exemplo, ó. Você vai dar uma festa para 10 amigos, né? Então você tem um bolo, né? Você tem um bolo. Você vai dividir o bolo em 10 partes. De repente, chegam 100 pessoas. Você vai dividir o mesmo bolo para 100 pessoas. Nesse caso, cada um vai ficar com um pedaço maior do que esse, né? Certo? Então, ó, para o mesmo numerador, tá vendo aqui, ó? Quando eu aumento o denominador, a fração diminui, né? Olha só, 1/10 é maior que 1 sobre 100. Só você pensar no bolo, no pedaço de bolo.
Tá? Então, ó, quando você aumenta o denominador para o mesmo numerador, por exemplo, aqui, ó, 2/7, né? Vou manter o mesmo denominador. Ó. Essa fração aqui, ó, tem o mesmo numerador, tá? Essa fração é maior do que essa, né? Por quê? Para o mesmo numerador eu aumentei o denominador, certo? Olha só, aquilo que eu falei, você tem o fenômeno na natureza, você quer trazer esse fenômeno, representá-lo matematicamente. Então, você observa que frequência, ó, frequência F e período T são grandezas inversamente proporcionais. O que quer dizer isso? Ó, aqui eu tenho o período e tenho a frequência. Quando você aumenta o período, a frequência cai. Quando você diminui o período, a frequência aumenta. Só você olhar para esse gráfico, né? Ó, olha só. O período T1 é maior do que T2. A frequência de 2 é maior que a frequência de 1. Aqui demora 2 segundos e aqui, para completar um período, tá vendo aqui, ó, demora meio segundo, que é o período T2. Então, eu represento matematicamente a frequência e o período por isso aqui, ó. Vocês já copiaram, né? Já tem gravado, né? Eu escrevo que F é igual a 1 sobre T. Pronto, aqui, ó. Quando eu aumento o denominador, eu diminuo a frequência. Quando eu diminuo o denominador, eu aumento a frequência. Exatamente isso aqui. Então eu posso escrever aqui, ó, que F1, ó, aqui é o tempo, né? Tempo elevado. Né? Então F1, no caso, né, é menor que F2. Por quê? Porque T1 é maior que T2. Tá? Então aqui, ó, T1 maior que T2. Tá claro? É muito importante você observar isso aí, tá? A relação entre frequência e período. Bom, os cientistas, para se comunicarem, né, eles precisam de unidades, né? Unidade de tempo, né? Unidade de comprimento, unidade de energia, certo? Para quê? Né? Para quando eles escreverem algum trabalho científico, né, lá no laboratório, lá no Japão, né, saber qual é a unidade que está sendo empregado, por exemplo, né, num laboratório aqui em Ipanema, certo? Né? Onde está o nosso estúdio. Então, olha só. O que os cientistas fizeram? Bom, no Sistema Internacional de Unidades, né, nós temos que o comprimento é dado em metros. Então, ó, Sistema Internacional, né, é o que se comunica entre os cientistas, né? Então, L é de length, comprimento. Então, o comprimento é em metro, né, no caso. A massa, M, é em quilogramas, né? E o tempo, T, atenção, não é período não, tá? Isso aqui é tempo. É dado em segundos, tá? Então, esse aqui é o Sistema Internacional. E no Sistema Internacional, criou-se a unidade de frequência. O que é? Não tem trema não, só na minha época que tinha, tá? Hoje não tem trema. Unidade de frequência no Sistema Internacional, tá? É chamado de Hertz. O Hertz é a unidade de frequência, né? Unidade de frequência. O que é 1 Hertz, né? 1 Hertz é a frequência
de um ciclo em 1 segundo. Em 1 segundo. Isso aqui é 1 Hz. Eu vou desenhar aqui para vocês. Vou desenhar aqui para vocês, ó. Imagine que eu tenha um ciclo, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Atenção, aqui é tempo, ó. Não é comprimento. Ó. Vou percorrer um ciclo. Ó. Se esse tempo aqui for, né, de 1 segundo, daqui até aqui, ó, daqui começa a subir, certo? Essa frequência é chamada de 1 Hz. O que é 1 Hz, tá? É o tempo de um ciclo por segundo. Então, olha só, frequência vai ser 1 sobre T, né? 1 sobre T, tá? Então, essa frequência aqui, né, vai ser 1 Hz quando o T for 1 segundo, certo? Então, quando você vir 1 Hz, você já sabe que é a frequência, né, caracterizada de um ciclo quando o período for de 1 segundo. Os laboratórios de eletricidade são uma informação, tá? Você pode ter um sinal, né, e visualizar esse sinal numa tela, né, chamado osciloscópio. Por exemplo, se você pegar o sinal, né, da voltagem, né, pegar o sinal da voltagem, tá? Você colocar no osciloscópio, você vai ver no osciloscópio que eu vou ter 60 ciclos, ó, 60 ciclos em 1 segundo. Então, a frequência da tua rede de eletricidade, né, eu falo, né, que são 60 Hz. HZ, tá? Por exemplo, em Nova Friburgo, né, lá a voltagem, né, você tem 50 ciclos por segundo, tá? Ou 50 Hz. É diferente da voltagem aqui no Rio, tá? A voltagem no Rio de Janeiro, né, são 60 ciclos em 1 segundo, ou 60 Hz, tá? Olha só, os problemas sobre ondas, tá, nós temos visto até agora, são muito fáceis de vocês resolverem, mas atentando para o seguinte fato. Olha só, primeira observação, ó. Vejam se esse eixo aqui é eixo do tempo ou eixo do comprimento. Se for eixo do tempo, né, do gráfico, o que você pode observar, né, do gráfico? Tá? O período, quer dizer, daqui até aqui, né, é um período, certo? Quando você lê esse espaço aqui, isso aqui é chamado, né, de período. Tá? Então basta você ler aqui, ó, que você tem o T maiúsculo, certo? Por exemplo, se aqui, daqui até aqui forem 2 segundos, né, o período vai ser 2 segundos. Atenção, se esse eixo aqui for eixo de comprimento, por exemplo, centímetros, né, aqui, né, num ciclo, não é T, tá? É lambda, tá certo? Medido, evidentemente, em centímetros. Então, isso é muito importante vocês saberem disso, tá? E nós já vimos, né, aqui é lambda, certo? Ó, tô apenas repetindo, ó, né? Se você tem aqui, ó, o ciclo, né, o ciclo, aqui, né? Aqui é o eixo dos T's e aqui é o eixo dos X, né? Então nós já vimos que essa distância daqui, ó, até aqui, certo? É o período T. E nós vimos também que a velocidade, certo? Vai ser espaço, lambda, sobre o tempo desse espaço.
Agora observe um fato muito interessante. Imagine que você tenha uma fração A sobre B. Olha só, eu vou fazer A que multiplica 1 sobre B. Repara, eu deslizei o B para lá, né? Repara que é a mesma coisa, aqui é 1, né? A vezes 1 dá A e B vezes 1 dá B. Então eu deslizei o B para lá. Vocês vão ver por que isso aqui é importante. Olha só, o que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, ó. Eu mantenho o lambda, que é o A, né? E 1 sobre B, eu coloco aqui, ó. Aqui, ó. Certo? Eu deslizei o T para lá. Ora, esse fator, né? Isso aqui são fatores, né? Lambda vezes 1 sobre T. Não é nada mais, nada menos do que minha frequência F. Então, ó, eu posso escrever que meu V é igual a lambda sobre T, e mesmo V, né, é igual a lambda F. Qual é a... Ó, vou trabalhar só com unidades, tá? Ó, a unidade de lambda é comprimento, é metro, no sistema internacional. A unidade do F, né, é 1 sobre tempo, né? Só unidade. Isso aqui é metro por segundo, né? Isso aqui, ó, é metro por segundo, que é exatamente a minha velocidade. Aqui é a mesma coisa, né? Só unidades, ó. O numerador é metro, né? E o denominador é segundo, né? Velocidade em metros por segundo. Isso aqui é muito importante, por quê? Por quê? Olha só. Aqui, né, no caso, né, é minha amplitude, certo? Minha amplitude A, né? Aqui minha amplitude A, né? Então você tem esse dado, esse gráfico, você pode extrair parâmetros conhecidos no gráfico, né? E o problema vai perguntar o que você quer, tá? O problema perguntando o que você quer, você não pode fugir, né, dessas relações aqui, ó, que eu vou escrever aqui, ó. Você não pode fugir que V é lambda sobre T, ou multiplicando em cruz, né, ó, VT igual a lambda vezes 1, né? Então, ó, lambda vezes 1 é igual a VT, né, no caso. Vou colocar aqui, certo? E também V igual a lambda F, né, no caso. Né? Daqui, ó, meu lambda vai ser o que está do outro lado, né, sobre F, né, sobre F. Isso aqui é a mesma coisa, certo? E observando o seguinte, olha só, eu tenho aqui 3 parâmetros. Eu tenho aqui 3 parâmetros. Né? Quando eu tenho 3 variáveis ou parâmetros, né, ó, e tenho uma equação, vou pegar, por exemplo, essa aqui, ó, V igual a lambda sobre T. Eu tenho 3 parâmetros. Para eu conhecer um deles, eu tenho que dar 2. Gravem isso, gravem isso. Da mesma forma, essa aqui de baixo, né, ó. Eu tenho 3 parâmetros. Para eu conhecer um deles, eu tenho que dar 2. Tem que conhecer 2, tá bom? Vamos resolver um problema, tá? A grande dificuldade dos alunos, por incrível que pareça, a dificuldade é trabalhar com unidade. Essa é a grande dificuldade, que não tem nada a ver com os conceitos físicos e matemáticos, né, de uma onda, tá? Não tem nada a ver. Então, olha só, vamos fazer esse problema aqui, por exemplo. Suponha, eu vou escrever aqui, olha só, dada a velocidade de uma onda, certo? Ó, escrever aqui, vou apagar, escrever aqui, ó. Olha só, a velocidade de uma onda, ó, a velocidade de uma onda é 72 quilômetros por hora. Atenção, hora é H, não é HR não. Alguém coloca HRS, pior ainda, né? O símbolo não tem plural. Então, ó, a velocidade de uma onda é 72 quilômetros por hora, tá?
Então eu vou dar a onda aqui, ó, aqui é uma onda, certo? Aqui eu vou dar, ó, aqui é a minha onda, no gráfico, aqui, atenção aqui, ó, eu vou colocar aqui meu comprimento, tá? E vou fazer o seguinte, essa distância aqui, eu vou colocar 50 centímetros, tá? Aqui é comprimento, né? Aqui é a minha amplitude, A. Tá? Vou colocar aqui, por exemplo, 1 metro, por exemplo. Então, meu A é igual a 1 metro. Olha só. Calcular 2 pontos. O comprimento no caso, né, da onda, calcular o período e calcular a frequência no sistema internacional. Isto é, lambda tem que ser em metros, o período tem que ser em segundos e a frequência tem que ser 1 sobre segundo, ou hertz. Tá? Então aqui, ó, aqui, né, em metros, aqui em segundos e aqui em 1 sobre segundo. Né? A frequência é sempre 1 sobre tempo, 1 sobre segundo, no sistema internacional. Bom, o que eu falei anteriormente? A grande dificuldade é você, né, transformar as unidades naquilo que você quer. Olha, 72 km por hora. O grande macete, né, é o seguinte, esquece esse número, trabalha só aqui, ó, tá? Então você repete, né, V igual a 72. Agora esquece 72 aqui, ó. 1 quilômetro, né, é só você olhar a escadinha aqui, ó. Aqui é quilômetro, aqui é hectômetro, aqui é decâmetro e aqui é metro, né? Cuidado que aqui é decímetro, né? Centímetro e milímetro, tá? Olha só, eu tenho quilômetro, se eu multiplico por 10, quando eu desço a escada, né, aquele macete, né, eu multiplico por 10, né, que eu tenho facilidade em descer a escada, isso aí, para vocês memorizarem. Olha só, então eu desci uma vez, né, daqui eu desço para cá e aqui eu desço para cá. Quando eu desço para a segunda, eu multiplico por 10. Quando eu desço para cá, eu multiplico por 10. Então eu vou multiplicar por 1000, certo? Então, 1 quilômetro tem 1000 metros. Ó, eu escrevo aqui, eu substituo o quilômetro por 1000 metros. Agora, repara, eu esqueci o 72 aqui, está multiplicando aqui. Agora eu vou transformar a hora, tá, em segundos. Olha só, 1 hora tem 60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos. Ora, então 1 hora tem 60 vezes 60 segundos, né? São 3.600 segundos. Então, 1 hora, aqui, ó, olha só para aqui, ó. No lugar da hora, eu coloco 3.600, ó, segundos. Olha, gente, eu já tenho minha velocidade expressa no sistema internacional, que é metros por segundo, ó. Agora eu vou fazer essa conta aqui, ó, V igual. Olha só, eu tenho 2 zeros aqui, né? Cancelo 2 zeros aqui. 72 por 36 dá 2, né? Ó, aqui dá 2, né? Porque 2 vezes 36 dá 72. Sobrou um 10 aqui, né? Então é 20 metros por segundo. Né? Então eu transformei a minha velocidade em quilômetro por hora, certo? Em metros por segundo. Agora, olha só a importância que eu alertei vocês, tá? Olha só. Aqui eu posso descobrir qual é o meu lambda. Ô professor, por que lambda e não o período? Porque esse eixo aqui, ó, é eixo de comprimento. Se aqui fosse eixo do tempo,
essa distância aqui seriam, por exemplo, segundos, mas aqui é centímetro. Ora, repara, daqui até aqui, vamos ver quantos centímetros tem? 50 mais 50, 100 centímetros. Daqui até aqui. Como essa distância é igual a essa, então eu tenho meu lambda, atenção aqui, ó. Olha que interessante, ó. Eu posso escrever que meu lambda igual a 200 centímetros. Aqui, ó, daqui até aqui. Né? Por que 200 centímetros? Eu dei esse dado aqui, ó. Né? Isso aqui não é período, né? Não é período comprimento. Isso aqui não é comprimento de onda. Comprimento de onda é em um ciclo. Tá? Então aqui eu tenho. Então eu já sei meu lambda. Vou apagar aqui, ó. Né? Vou apagar aqui. Né? O que eu tenho? Ó, eu tenho, você sempre escreve assim, ó, eu tenho V igual a 20 metros por segundo. Né? Eu tenho que meu lambda igual a 200 centímetros. Isso aqui eu tenho aqui da figura. Isso aqui é dado. O que eu quero? Pergunta, ó, pergunta. O que eu quero? É só escrever aqui, né? Eu quero meu lambda, meu T, meu F. Lambda, na realidade, né, é só você olhar para o gráfico, né? Você já achou o lambda aqui, ó. Então, na realidade, você quer ser o T e o F, tá? Em que? Aqui, ó. Em que, ó? T aqui, ó. Em segundos e F, 1 sobre segundo, né? Ou hertz. Tá? Então vamos lá. Olha como é que é fácil. Primeiro, lambda não está no sistema internacional. Por quê? No sistema internacional, né, eu tenho que usar metros. Então, meu lambda, como é que eu passo de centímetro para metro? Né? Vamos colocar a nossa escadinha aqui, ó. Colocar a nossa escada aqui, ó. Né? Vou até apagar aqui, ó, porque eu já tenho meu V lá, tá? Então vou apagar aqui, ó. V igual a 20 metros por segundo. Então olha só, aqui eu tenho metro, decímetro, centímetro. Eu tenho que subir a escada, né? Então aqui, ó, eu divido por 10, aqui, ó, divido por 10. Então, para eu passar de centímetro para metro, eu divido por 100. Então, olha só, 200 centímetros, né? Lambda igual a 200 centímetros, né? Que é igual, ó, a vírgula está aqui, né? Vou dividir por 100. Eu ando com a vírgula aqui e aqui, né? Então, 200 centímetros corresponde a 2 metros. Opa! Sistema internacional, né, que o comprimento é em metros. Então, agora, presta atenção aqui, olha só. Então, eu já tenho meu lambda, né, igual a 2 metros, e tem minha velocidade em metros por segundo. Agora eu vou usar, né, aquela fórmula, né, que todo mundo sabe, né, ó, V igual a lambda sobre T. Né? Tá lembrado? Aqui eu tenho uma equação, eu tenho que ter 2 valores para achar o terceiro. Eu faço assim, ó, lambda igual a VT. O que eu quero é T, né? Ó, T igual ao que está do outro lado sobre V, né? Quanto vale lambda? 2 metros. Não precisa colocar unidade aqui não, porque já está lá. Quanto vale V? 20 metros por segundo, né? Você pode até fazer assim, ó, metros divididos por metro por segundo. Né? Aqui é uma fração, o segundo vai lá para cima, né? Então isso aqui vai ser igual, aqui é igual, cancela, né? Dá 1, cancela, dá 10, né? 1/10 do segundo. Então, meu T, certo? Ó, meu T
no sistema internacional, T vai ser igual a 0,1, né? 1/10, né? Segundos. Ora, F é o inverso de T, né? Então, ó, eu tenho aqui 1, quem é T? T é 1/10, né? Ó, né? Aqui, ó, aqui, tá vendo aqui o T? Tá vendo? Eu coloco o T no denominador, eu não posso colocar, por isso que é muito simples, ó. É 1 dividido por T, o T é uma fração, né? O inverso de 1/10 é 10. 10 o quê? Hertz. Ou 10 por segundo, né? 1 Hertz, né? É 1 sobre segundo. Então eu achei meu F, né? Em 1 sobre segundo. Hertz, atenção aqui, ó. Hertz ou 1 sobre segundo é a mesma coisa, né? Então aqui é 10 Hertz, que é igual, né, a 10, né? 10, 1 sobre segundo. Tá claro? Então eu achei meu F aqui. Isso é importante. Tá? Agora suponha, vou dar o mesmo problema, tá? Só que a velocidade aqui, tá? Eu vou colocar 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Certo? E meu T, tá? Vou colocar T igual a 0,1. Vou apagar aqui, certo? Vou colocar meu T maiúsculo, né? Meu período, né? Igual a 0,1. Então aqui, ó. Aqui está a minha onda, certo? Ó. Aqui, ó. Eu tenho que olhar para cá, ó, para cá. Quando eu olho para cá, o período, tá vendo aqui, ó? O período, aqui, ó. Eu coloquei aqui 0,1 segundos. Isso aqui é meu período. Então, meu T maiúsculo é dado, né? É 0,1 segundo. Então, aqui dado, né? Dado. E minha velocidade, V, vou apagar aqui, ó. Isso é dado do problema, tá? Meu V, ó, vou escrever aqui, ó. Meu V vai ser igual, ó, dado, né? Dado. Ó. Eu dou meu T igual a 0,1 segundo, tá? E meu V igual a 10 metros por segundo. Já está no meu sistema internacional, certo? Então, ó, pergunta. Ó, isso aqui você extrai do enunciado, né? O que eu quero? Eu quero meu F em Hertz, certo? E quero meu lambda em metros, tá? Olha só que interessante. Eu podia pedir meu lambda, ó, em centímetros, certo? E podia pedir meu V, olha só, V em quilômetros por hora. Eu quero sair do meu sistema internacional, tá? Olha só, primeira coisa que eu vou fazer, certo? Eu já escrevi o que eu quero e o que eu tenho, tá? Olha só, eu vou transformar, olha só, primeiro, meu T em F, não tem problema, tá vendo o F aqui, ó? F igual a 1 sobre T, né? T é o período aqui, ó, aqui, tá vendo esse eixo aqui, ó? Aqui não é mais X, então isso aqui é meu T maiúsculo, é 0,1 segundos. Então meu F vai ser igual, né, a 1 sobre 0,1. Né? O que eu faço? 0,1, ó, ando com a vírgula para a direita e aqui boto um zero. Né? Então aqui é 10 Hz. Né? Aqui, tá vendo o denominador? A unidade dele, ó, é segundo, tá vendo? O Hertz é 1 sobre segundo. Agora eu vou querer lambda em centímetro. Primeiro eu vou achar lambda em metros. Sempre escreve assim, ó, V igual a lambda sobre T. Né? Sempre assim.
multiplica em cruz, ó. Lambda, tá vendo? Aqui é 1, igual a VT. Ó. Quem é V? 10. Né? Até vou colocar assim, ó, metros por segundo. Quem é T? 0,1 segundos. Olha como é que é fácil, ó. Aqui é velocidade, ó, e aqui é meu tempo. Então, meu lambda vai ser igual 10 vezes 0,1 igual a 1. Atenção aqui, ó, segundos cancela com segundos. Então, isso aqui é igual a 1 metro. Ora, eu quero lambda em centímetro, né? 1 metro tem 100 centímetros, né? É só fazer a escadinha aqui, ó. Aqui eu tenho 1 metro, colocar metro, né? Aqui decímetro e aqui centímetro. Eu vou descer a escada, ó. Eu tenho facilidade, ó. Cada degrau eu multiplico por 10, né? Como eu vou pular para cá e pular para cá, né? Multiplico por 10, então eu vou multiplicar por 100. Então isso aqui é igual a 100 centímetros. Então o meu lambda em centímetro é igual a 100. Entenderam bem? Eu não tenho mais nada, tá, para formular problema desse tipo de onda. Eu não tenho mais nada para formular. Entendeu? Eu sempre tenho que, ou eu extraio da figura, por exemplo, aqui, olha só, eu podia dar assim, ó, olha só, eu poderia dar esse problema assim, ó, daqui até aqui é 0,05 centímetros. Eu podia fazer assim, em vez de 0,1. Por quê? Esse mais esse dá meu 0,1. Tá? No caso, desculpa, aqui é segundos. Tá? Aqui é segundos, porque aqui é o eixo do T. Ó. Eu podia, em vez de dar o T maiúsculo, eu dou a metade. Entenderam? E eu tenho que olhar, né, e saber o que é período. Se eu der a metade e não souber o que é período, eu fico louco, né? Certo? Daqui a aqui é 0,5, daqui a aqui vai ser 0,5 mais 0,5. Entenderam? Então eu tenho que extrair da figura, ver o que é dado e ver o que eu quero. Tá bom? Então esse tipo de problema está esgotado. Tá? O único problema é eu transformar unidades. É o único problema. Então não se esqueça, né, que aqui está faltando, né, mais um detalhe aqui. Eu dei V em metros por segundo. Tá? Então olha só, atenção aqui agora. Olha só, prestem bem atenção agora. Ó, eu tenho V em metros por segundo, eu quero V em quilômetros por hora. Olha só, olha o que eu vou fazer. Olha só. Imagine, tá? Que eu tenho o seguinte, presta atenção aqui, ó. Aqui eu tenho 1000 pedacinhos, tá? Eu vou colocar aqui em ponto aqui, ó. Tem 1000 pedacinhos. Tenho 1000 pedaços aqui, ó. Cada pedaço mede 1 metro. Então aqui, ó, 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Tá? Olha a minha pergunta, olha só, quantos metros, olha só a minha pergunta, possui em 1 quilômetro? Aí o aluno fala assim, professor, isso não está errado, não. Eu sei que 1 quilômetro tem 1000 metros. Agora, eu quero saber, né, quantos metros possui em 1 quilômetro. Né? Olha só, eu tenho o quê? Quantos metros? Eu tenho 1000 metros em 1 quilômetro, não tem? Ó, eu tenho 1000 metros, corresponde a 1 quilômetro. Olha só, presta atenção
para um pedaço de chocolate. Então, ó, eu quero transformar V igual a 10 metros por segundo para V em quilômetro por hora. Então, vou até colocar assim, V 10 metros por segundo, V quilômetros por hora. Eu quero saber isso aqui. Olha só, presta atenção um detalhe aqui. Olha só. Quando você tem, né, uma barra de chocolate, né? Um exemplo, você tem uma barra de chocolate aqui, ó. Certo? Ó. Aqui, ó. Você vai dividir essa barra de chocolate, ó, em 4 partes iguais. Vamos supor. Tá? Você fala assim, eu quero dividir essa barra de chocolate em 4 partes iguais. Então, essa parte aqui, né, vai ser 1/4 de quê? De chocolate. Né? Eu quero dividir aqui o chocolate em 4 partes, essa parte aqui, ó, vai ser 1/4 de chocolate. Olha só, olha só. Se eu divido 1 quilômetro em 1000 metros, aqui, ó, tem 1000 metros, né? Olha só, essa parte aqui, ó, vai ser 1/1000 do quilômetro, né? Não é? Isso aqui é uma fração do quilômetro. Aqui é fácil ver, né? Por quê? Aqui é uma fração do chocolate. Chocolate é isso tudo aqui, ó. Isso aqui é o chocolate. Isso aqui é 1/4 do chocolate. Quando é isso aqui, ó, isso aqui corresponde ao chocolate todo, né? Corresponde. Aqui, eu dividi aqui em 1000 partes. Então, essa fração aqui é 1/1000. Tá vendo o chocolate aqui, ó? Do chocolate, do quilômetro. É muito fácil. Eu faço a mesma coisa com o segundo. Quando eu olho para o chocolate, eu não tenho dúvida. Se eu olhar para cá, eu começo a tremer. Tremer por quê? Ó, eu tenho 1000 pedacinhos aqui, ó. Cada pedacinho é 1 metro. Então, essa partezinha aqui, ó, vai ser 1/1000, que é 1/1000 quilômetros. Quando eu tenho segundos, vou apagar aqui, né? Tá tudo gravado, ó. Quando eu tenho segundos, olha só, eu vou ter aqui, ó, tudo igual, tá? Tudo igual. Tudo igual. Ó, aqui eu vou ter, ó, 3.600 partes, né? Aqui, ó, a última aqui, ó. Olha só, eu quero transformar 10 metros por segundo em um número aqui, quilômetro por hora, de modo que seja igual. Olha só, o que eu vou fazer? Eu vou raciocinar assim, ó. Imagine que eu tenha, né, uma barra, assim, ó, de chocolate. Eu vou dividir aqui em 4 partes iguais. Isso tudo aqui, ó, é chocolate. Chocolate. Problema real. Esse pedaço aqui, que eu vou dividir para 4 pessoas, corresponde a 1/4 de quê? Do total do chocolate, né? O resultado aqui, ó, é chocolate. Isso aqui é uma fração do chocolate. Eu vou usar essa ideia exatamente análoga, assim, ó. Vou até pegar aqui, ó. Eu vou dividir o quilômetro, ó. Vou dividir em 1000 partes iguais. Tá? Como é tudo igual, não vou escrever 1000 partes aqui, né? A última parte aqui, ó. Certo? Cada parte aqui, isso tudo aqui, atenção, isso tudo aqui, ó, é 1 quilômetro. 1 quilômetro, né? Ó, que eu dividi em 1000 metros. Então isso aqui, ó, é a mesma coisa que 1000 pedacinhos desse aqui. Ora, a mesma coisa aqui, ó. O chocolate é o quilômetro, né? É todo. Esse pedaço aqui, ó, é uma fração do todo, né? Então isso aqui vai ser 1/1000 do chocolate, ó, do quilômetro. Viu como é que é fácil enxergar assim? Olha só, eu tenho 1000 pedaços. Imagina isso aqui um chocolate. Eu tenho 1000 pedaços. Esse pedacinho do chocolate vai ser 1/1000 do chocolate, que é o quilômetro, que é tudo aqui. O mesmo raciocínio, né, eu faço
para o segundo. Olha só. Olha só. No segundo, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu tenho 60 pedacinhos desse. É 1 minuto. Só que eu vou ter 60 iguais a esse, né? Ó. Então eu tenho o último pedacinho aqui, ó, né? Que é 1 segundo. Olha só. Quem é o total? Quem é meu chocolate? É 1 hora, né? Qual o pedacinho de cada chocolate? É 1 segundo, né? Aqui, ó. Um chocolate dividido pelo número de partes. Aqui o meu número de partes, né? É 3.600, né? Certo? O número aqui de pedaços de chocolate, né, são 3.600, né? Corresponde ao chocolate todo, que é 1 hora. Ó, então aqui, ó, essa fração, né, é 1 sobre 3.600 do chocolate, né, da hora, né? A fração da hora. Viram? Nós vamos usar isso aqui para aqui, ó. O que nós vamos fazer? Vou apagar agora, tá gravado, né? Essas frações, enxerguem assim, ó, enxerguem assim, que é muito fácil, ó. Olha só, eu vou esquece o número, guarda o número no bolso, tá? Vou trabalhar aqui, ó. Aqui não é 1 metro, 1 metro não é um pedacinho de chocolate, ó. É 1 sobre 1000, no caso, né, do quilômetro, né? É uma olha só para aqui, ó. Aqui é uma fração do quilômetro. O quilômetro é o chocolate todo, né? Tem 1000 pedacinhos. Um pedaço é 1 sobre 1000 do chocolate. Agora meu chocolate agora é a hora. É a hora. Então olha para aqui, ó, denominador. 1 segundo, né, é 1 sobre 3.600 do chocolate todo, né? Que é a hora. Problema agora, ó. Tá vendo aqui, ó, quilômetro por hora? Quilômetro por hora? Eu vou fazer essa conta, ó. Guardo 10. Ó, eu tenho uma fração, 1 sobre 1000, dividido por 1 sobre 3.600, né? Vou inverter essa fração. Agora é só cancelar, né? Ó, no caso, né? Esses 2 zeros com esses 2 zeros. Esse 10 com esse 10. Então isso aqui é igual a 36, atenção aqui, ó. 36 o quê? Ó, quilômetros por hora. Viram como é que é fácil? Então isso aqui, né, vai ser 36 km por hora. Se eu der km por hora, metro por segundo. Se eu der metro por segundo, quilômetro por hora. Ataca lá dentro aqui, ó. Olha só pro denominador. Coloca 1 sobre 3.600 da hora. A hora é o grandão, né? É o chocolate, né? No caso, né? O quilômetro é o grandão, que é o chocolate. 1 metro é uma fraçãozinha de tudo. Eu escrevo aqui, ó, 1 sobre 1000 do quilômetro. E agora é só cálculo de divisão de fração. Então, olha só. Eu esgotei, né, os possíveis problemas, né, sobre ondas, né, utilizando esse modelo. Tá? Nós vamos ver no próximo vídeo um tipo de onda, tá, em que não se usa esse modelo. Eu tenho a corda, né, ó, eu aplico uma força na corda e ela tem uma onda. Nós vamos estudar esse tipo de onda. Existem outros tipos de onda. Vou dar um exemplo para vocês. Tá? Na década de 70, quando eu fiz o PhD nos Estados Unidos, né, eu tive um curso, né, com um dos professores da NASA, certo? Fazendo o PhD, no meu caso, né, em que eu estudei no meu doutorado, né, no caso, ondas de choque. Né? Quando tem um avião supersônico, né, você tem ondas de choque. Tá? Então era um curso chamado, né, Compressible Flow, né, escoamento compressível. Né? É a nível doutorado. Certo? Então tem muitos tipos de... Tem ondas térmicas, né? Tem ondas sonoras. Né? Por exemplo, a onda nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão, a onda do ar, né? 340 metros por segundo. Quando eu falo, né,
a propagação da onda nas condições normais de temperatura e pressão, né? A velocidade da onda é aproximadamente 340 metros por segundo. A velocidade da luz, né, que é uma onda, 300 mil quilômetros por segundo. Né? Então a velocidade da luz, só de curiosidade, velocidade do som, né, é 340 metros por segundo. Né? A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Isso aqui é a velocidade da luz, certo? A luz se propaga, né, nessa velocidade. Já imaginaram? Tá? Daqui a São Paulo são 500 quilômetros. Né? E de volta, né, dá aproximadamente 1.000 quilômetros. Imagine, 300 mil quilômetros num segundo. Tá? 1.000 quilômetros é daqui a São Paulo voltando, aproximadamente. São 300 mil vezes, né, a luz indo e voltando em um segundo. Tá? Só é outro tipo de onda, certo? E assim, né, na física. Só que na física, pelo visto, cai no Enem, é esse tipo de onda e o próximo tipo que eu vou falar com vocês. Tá bom?